Vamos dar sequência, então, agora ao segundo Santos Den Gray. Teremos mais uma palestra com o tema ARP, Análise de Risco de Pragas. Convido para vir aqui à frente Tiago Rodrigo Lohmann, Coordenador-Geral de Fiscalização e Certificação Fitossanitária Internacional, MAPA. Por favor, vamos receber com uma salva de palmas, Tiago. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Apenas uma correção, né? Tem uma diferença, eu sou coordenador de quarentena vegetal, né? A coordenação geral de fiscalização e certificação, ela está acima no organograma. Agradeço o convite feito pela ANEC, em nome do Sérgio Mendes, e da Associação Comercial de Santos, em nome do Eduardo Lopes. E eu acho que é bastante feliz essa oportunidade de estar aqui falando, porque é muito importante, né, para o Brasil, né, toda essa temática que a gente está discutindo aqui, que é a exportação de grão, né, como a gente viu bastante, envolve muito a questão da soja, importância em valores, né, e a gente passou recentemente, né, alguns desafios. E a proposta, então, foi vir aqui falar um pouco, né, às vezes, com vocês, procurar mostrar e procurar entender um pouquinho o que está por trás dessas questões, né, de interceptação de praga, né, rechaço, né, certificação ou não, né, dos envios. Então, tem todo um contexto por trás desse assunto. E eu diria assim que o grande problema hoje, a gente vê, e eu acho que vocês devem estar observando, acontecendo aí no dia a dia, a gente vê cada vez mais notícias sobre isso, é a questão de espécies exóticas invasoras, o impacto que elas estão tendo, né? Então, a gente pega aí, né, uma informação de um impacto de 3 bilhões de dólares ao país. A gente tem informação em termos de mundo, né, informação mundial de mais de 400 bilhões todo ano de dólares. Então, esse é o assunto que permeia, né, essa discussão. A gente for pegar isso aqui, a leucena, né, eu imagino que vocês já devem ter visto agora alguma notícia dela, mas ela está bastante em foco. Isso aqui é uma imagem lá em Fernando de Noronha, e essa leucena ela foi introduzida no Brasil como uma opção para a agricultura e acabou se espalhando, se tornando um desastre ambiental em muitos casos. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o pessoal está tentando combater ela lá nas áreas, né, nos parques. Nós tivemos, esse ano, projeto de lei visando erradicar ela no país, né? Então, é uma espécie que está aí causando bastante impacto.
Mas essa, enfim, é uma espécie que era para ser cultivada e acabou, hoje quase, praticamente não se cultiva, né? Mas nós temos, né, dentro dessa problemática, né, de espécies invasoras, nós temos pinos e eucaliptos, né, que também são culturas muito importantes para o Brasil, principalmente o eucalipto, né, mas eles também têm um comportamento invasor, né, no ambiente. E aí você tem, por exemplo, o Paraná regulamentando o plantio de pinos. Então, existe todo um contexto de regulamentação que está cada vez mais se fortalecendo, né, e crescendo, visando esses impactos que eu mostrei lá no início. Então, recentemente, Pirarucu foi considerado... Bom, e aí, quando você pensa em invasão, não é simplesmente vem de outro país, né? A gente tem... a invasão ela pode ocorrer de um bioma para outro, dentro do mesmo país. E um desses casos é o Pirarucu. Então, até lá no Lago Paranoá, em Brasília, né, o pessoal já achou ele e estão tentando lidar com esse problema. Ano passado, talvez vocês tenham acompanhado, né, mas também repercutiu bastante, uma lista de espécies invasoras que o IBAMA está trabalhando e incluiu espécies como a tilápia também, né. Isso aqui é um cultivo de soja, mas era só para dizer assim que nem toda espécie exótica ela é uma invasora, né? A gente tem a soja em 50 milhões de hectares e, até onde eu sei, ela não tem comportamento invasivo, né? Apesar de ser uma espécie exótica. Bom, então, esse é o nosso grande problema, né? Que a gente procura, né, os países procuram lidar. Os exemplos que eu trouxe ali, a maioria, né, seria assim, a gente pode pensar, tem a Convenção de Diversidade Biológica, que ela abrange, né, todas as espécies, né, animal, planta, aquático, e temos a Convenção Internacional para a Proteção dos Vegetais, que é onde o mapa atua. E o nosso foco seria um pouco mais restrito, ele é mais em espécies que pode causar impacto, né, aos vegetais e trazer prejuízo econômico aos países. E a gente tem também, né, um histórico aí de pragas que foram sendo introduzidas no país, né, e que causaram danos e continuam causando muitos danos, né? Então, eu trouxe aqui só 4 exemplos para a gente ver. Nós temos a Ceratis capitata, a mosca das frutas do Mediterrâneo. Primeiro registro dela em 1901, mas provavelmente ela já estava desde o século XIX, né? E é uma das principais pragas, né, da fruticultura que a gente enfrenta. Em 83, nós tivemos o bicudo do algodoeiro, registrado pela primeira vez no Brasil, que causou muito impacto e deslocou a produção de algodão ali da região sudoeste para a região centro-oeste. Em 2002, nós tivemos a ferrugem asiática da soja, né, que hoje é a doença que mais se gasta para o seu controle, né, na soja no Brasil. E, mais recentemente, a Helicoverpa armígera, também causando bastante impacto na soja e outras culturas também. E isso, assim, existe todo um histórico de desenvolvimento da regulamentação desse assunto, né? A gente vai pegar lá, eu vou trazer só um pouquinho ali
do que foi acontecendo em termos de mundo, né? Por exemplo, as primeiras leis de proteção de plantas, do século XVII, século XIX, na França, né, esse ano aí, 1660, eles observaram essa ferrugem do colmo do trigo e que eles, então, perceberam que a doença era pior onde se tinha esse hospedeiro alternativo, que era plantas de barbéries. Então, veio uma lei, fizeram uma lei que tinha que destruir as plantas de barbérie, onde se cultivava o trigo. Depois, ali no século XIX, nos 1800 e tanto, se desenvolveu bastante a ciência, né? Foi um século assim muito forte, naturalistas, de entendimento dos organismos, microscopia, entender o que era um patógeno de planta, né? Então, houve um desenvolvimento muito forte, né, a partir ali de 1800, e esse, né, entendimento do que acontecia em termos de planta, de cultivos, né? Então, nós temos um caso ali em 1874, 1875, né, que é o Colorado Potato Beetle, foi introduzido na Alemanha, né, pelos portos. E aí eles começaram ações de erradicação e um decreto proibindo a importação de batatas e materiais associados a batatas, né? Então, você já começa a ver o pessoal entendendo essa dinâmica dos materiais sendo transportados e transportando pragas. E começa a fazer legislação buscando evitar. E esse caso aqui ele é bastante emblemático, né? Também ali, então, foi nos séculos ali 1800, que foi a introdução dessa filoxera na França a partir de material dos Estados Unidos, né? E ela causou bastante impacto, né? Praticamente acabou com a videira na França, né? Com o cultivo de videira e com a produção de vinho na França nessa época aí. E ele foi tão emblemático, então, que e aí já tinha então esse conhecimento, estava já se consolidando, né, desse transporte de materiais, que ele serviu de base para o primeiro tratado internacional a respeito, né, de uma praga e a respeito do comércio ou do transporte de vegetais. E esse tratado, essa convenção internacional, ela proibia a movimentação de certos materiais, né, previa intercâmbio de informações, requerimentos para inspeção e garantia de que aquele material estava livre de pragas. E aí, então, já chegando para o final de 1800, início de 1900, diversos países eles estabelecem medidas legais contra pragas, né? A criação de instituições, organizações nacionais específicas para lidar com esse assunto, as legislações. Então, nos Estados Unidos, 1912, o Plant Granting Act, né? E no Brasil, em 1934, o decreto o Regulamento de Defesa Sanitária Vegetal, que ainda hoje é vigente no Brasil. E aí, então, ao longo do século XX, nós vamos ter o desenvolvimento da Convenção Internacional de Proteção de Plantas, ou sobre a proteção de vegetais, que começa em 1914, o primeiro tratado, depois, em 1929, ele é revisado, e após a Segunda Guerra Mundial, né, tem a criação da FAO, e é instituída uma nova convenção, né, International Plant Protection Convention, que ela vem até hoje. Ela foi depois revisada em 79 e 97, mas ela se mantém, essa convenção que foi criada após a Segunda Guerra Mundial.
E aí, assim, é bastante interessante ver esse desenvolvimento, porque a Segunda Guerra ela foi um marco, assim, né, na sociedade humana, para nós, né? Você tinha países que propuseram o nacionalismo forte, exacerbado, né? E o nacionalismo forte, exacerbado, ele acaba criando um isolamento, né, dos países. E aí, quando terminou a guerra, né, os países entenderam que o comércio ele era uma forma de integrar os países e evitar ter, de novo, essa promoção de nacionalismo exacerbado, porque, uma vez que os países estão conectados pelo comércio, né, então, às vezes, é mais difícil você pensar que ele vai entrar em guerra com outro país, porque acaba precisando um do outro. Então, desde aquela época, foi se procurando criar uma organização internacional, uma organização mundial, focada em comércio, que pudesse, então, regular, né, os países. E hoje, então, naquela época, a gente tinha essa situação, e hoje a gente vê, nós estamos passando momentos muito delicados, difíceis, né, como país, como sociedade, e a gente vê essa questão da segurança alimentar dos países, né? Então, seja ainda por questões de guerra ou por questões de eventos climáticos, né? Então, muitos países eles entram, às vezes, em questão de emergência fitossanitária, e o comércio ele é importante, né, para levar os alimentos, distribuir os alimentos, né, ao redor do mundo, né, de quem produz para quem precisa. Mas aí a gente viu que tem essa questão ali, né, esse efeito, que é uma possível introdução de pragas através dessa movimentação desses materiais. Tá? E aí a gente tem, né, na década de 1990, foi criada a Organização Mundial do Comércio, finalmente, né, depois de muito esforço. Foi criado, finalmente, a Organização Mundial do Comércio, visando, né, regulamentar ou ter as diretrizes mundiais, né, que os países pudessem se basear. E, dentro dessa ata final, quando foi criada, né, nós temos o acordo sobre medidas sanitárias e fitossanitárias, tá? Entre vários outros acordos que foram assinados ali em 1994. E a ideia, assim, a ideia da OMC, né, seria, eu falo que é o mantra da OMC, seria o comércio livre, né, mas com exceções, né? Eles colocaram exceções, e essas exceções seriam o quê? Proteger a saúde humana, saúde animal e sanidade vegetal. Tá? O comércio ele deve ser livre, sem barreiras injustificadas, né? Mas ele tem esse viés de proteção, saúde humana, animal e sanidade vegetal. Só voltar aqui. Então, quando costuraram esse acordo comercial, eles reconheceram em cada um desses 3 segmentos, né, um organismo internacional que já existia como referência para, então, estabelecer os padrões internacionais. No caso da saúde humana, foi o Códex Alimentários. No caso da saúde animal, foi a OIE, na época.
E, no caso da sanidade vegetal, foi a CIPV, a convenção, que já existia, né? Então, todas elas já existiam, né? A OMC só reconheceu elas como responsáveis por criar, né, os padrões e as regulamentações internacionais. Então, no nosso caso, a CIPV, que a gente trabalha, ela tem como função principal estabelecer os padrões fitossanitários no comércio internacional de plantas, produtos vegetais ou outros artigos regulamentados. Esses outros artigos regulamentados é qualquer coisa que possa transportar, né, uma praga de preocupação. Nisso a gente tem a questão de maquinário, né? A movimentação de maquinário tem que estar limpo, não pode ter praga, não pode ter solo, não pode ter resíduos, enfim. E ele faz isso através desses estándares, que são as normas internacionais de medidas fitossanitárias, as NIMFs. Tá? E outra função da convenção é a resolução de litígios. Então, se algum país, em relação a outro, entende que não está se aplicando, né, as normas que deveriam, né, existe, né, um canal de resolução de litígios dentro da convenção. Atualmente, então, né, a convenção tem 47 estándares de vários assuntos, vários aspectos, né, todos relacionados, claro, à questão fitossanitária. E eu só trouxe 4 aqui apenas para exemplificar, né? O primeiro, que fala de princípios fitossanitários. O segundo, que é um arcabouço relacionado à análise de pragas. O 15, que é a regulamentação de material de embalagem de madeira no comércio internacional, que é um assunto que eu acho que todos vocês aqui devem estar bastante cientes. E a 23, que é um guia para a inspeção fitossanitária. A convenção, então, ela tem, né, uma estrutura própria, né, existem organismos regionais de proteção fitossanitária. No caso, o Brasil faz parte do COSAV, né, que é o Comitê de Sanidade Vegetal do CONISUL. E cada país membro da convenção, ele tem, né, instituído um organismo, né, interno que atua como Organização Nacional de Proteção Fitossanitária, dentro da convenção. No caso do Brasil, né, a Organização Nacional é o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas. Tá? E ainda no Brasil, embora não faça parte, né, da estrutura da convenção, né, mas cada estado brasileiro tem os órgãos estaduais também, né, dentro da estrutura brasileira do SUASA, né, do Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária. Né. Rapidamente, só para situar o Departamento de Sanidade Vegetal, né, então o Ministério ele tem 4 grandes secretarias: Política Agrícola, Defesa Agropecuária, Desenvolvimento Rural, Comércio e Relações Internacionais. Nós estamos dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, que tem 6 departamentos, né? Então, o Departamento Saúde Animal, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Departamento de Planejamento, Estratégia e Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, que é o departamento que aborda a questão de qualidade, que a doutora Fátima estava falando antes, e Departamento de Serviços Técnicos, que é onde está o Vigiagro, né, que deve atuar bastante com vocês, uma interface muito grande com vocês.
E o DSV, então, ele tem coordenações gerais, né? A coordenação que faz essa parte nacional é a coordenação de fiscalização e certificação fitossanitária internacional, a CGFC, que é onde eu me encontro, né, como coordenador de quarentena vegetal. A coordenação geral, ela tem a divisão de certificação fitossanitária, a divisão de fiscalização de tratamento quarentenário, né, que também é bastante importante nessa movimentação de produtos vegetais, de bens, a divisão de programas especiais de exportação, que vai cuidar dos protocolos de exportação estabelecidos com os países, né? E nós temos a coordenação de quarentena vegetal, que eu acho que eu já falei, né, que é onde que eu atuo, e o Serviço Regional de Quarentena Vegetal. Bom, isso aqui era para dar uma ideia, assim, lá como eu comecei, qual que é o problema, né, como foi a evolução internacional, nacional também, né, dessa regulamentação que os países foram implementando conforme, né, foram entendendo e conforme os fatos foram acontecendo. E às vezes eu entendo assim que o caminho daqui para frente, às vezes ele vai ser cada vez mais, né, às vezes um rigor maior nessa regulamentação. Então, são situações difíceis, né, porque existe, né, o mundo necessita do comércio, da movimentação, né, a gente está cada vez mais interligado, existem muitos benefícios em relação a isso, mas existe, então, esses aspectos, ou principalmente esse aspecto negativo, né, que vem causando um impacto muito grande no nosso planeta. E agora, então, eu vou falar um pouquinho o que é risco fitossanitário, análise de risco de pragas, né, que é o nosso dia a dia, o pão de cada dia nosso lá. O que é um risco, né? O risco ele seria a probabilidade de um evento adverso e a magnitude dessas consequências. Tá? Então, isso é risco. E o risco de praga? Segundo a NIF 5, que é o glossário, é a probabilidade de introdução e disseminação de uma praga e a magnitude das potenciais consequências econômicas associadas. Então, é a probabilidade e consequências. A probabilidade de ocorrer o evento e as consequências. Esse é o risco de pragas. E aí, assim, para dar uma ideia, né, estou falando de risco, mas o que é risco, né? A gente pode olhar aqui em termos de risco e perigo, né? Perigo sendo o evento adverso. Aqui nessa imagem aqui, né, nós temos um raio caindo ali numa árvore, talvez pegando, né, uma casa aí, às vezes matando animais. Então, esse é o perigo, né? Agora, em termos de risco, ele pode ocorrer nessas condições aqui. Qual que é o risco dele ocorrer nessas condições de um dia sem chuva, sem nuvens, sem nada, né? Então, o risco ele tem a ver com as condições que envolvem, né? Então, perigo é esse, risco depende das condições, é uma probabilidade. E aí nós temos outro conceito, que é a probabilidade de possibilidade, né? A gente tem transmissão de vírus por sementes, né? Em alguns casos, o vírus não é transmitido pela semente de tal espécie. Em outros, ele
ele é possível a transmissão. Mas aí existe probabilidade. Em determinada espécie hospedeira, às vezes a transmissão dele é bem baixa. Em outra, ele tem uma transmissão muito alta, né? Então, é possível, sim, ou não, e em qual grau, né? Aí vamos falar de probabilidade. E eventos que não são, que são possíveis, mas que não são suportados por evidência científica, não são considerados eventos legítimos. Isso dentro da conceituação da convenção. Porque, segundo o acordo da SPS, né, os membros eles devem assegurar que qualquer medida sanitária, né, ou fitossanitária seja aplicada apenas na medida do necessário para proteger a vida, a saúde humana, animal ou sanidade vegetal, e seja baseada em princípios científicos e não seja mantida sem evidência suficiente. Tá? Então, em termos de risco fitossanitário, ele tem uma característica multiplicativa, ele é uma cadeia de eventos, né? Então, cada evento ele tem uma probabilidade, e se um evento não ocorrer, o risco como um todo seria zero. Então, para explicar isso, né, essa cadeia de eventos, a gente, em primeiro lugar, quando está fazendo uma avaliação de uma praga, de uma cultura, de um produto, né, a primeira coisa, a praga ela precisa estar associada com a cultura, né? Então, se eu estou avaliando um vírus, se eu estou avaliando, né, importar um material propagativo de videira, né, e aí eu faço uma relação de organismos, então, primeiro eu tenho que estabelecer que ele está associado com a videira. Então, se não tiver, ele já não vai ter risco, aquela determinada espécie de praga. Depois, a associação com o produto. Tá? Então, às vezes, não adianta você falar assim, oh, mas essa praga aqui ela é a pior praga que existe nessa cultura. Né? Então, a gente, às vezes, tem algumas discussões, né? Quando a gente pega, por exemplo, um produto de processamento, um grão de soja, eventualmente, ou um grão de cacau, e a gente está avaliando um vírus, né? O vírus, então, nesse caso, ele pode estar até associado com o produto, né? Só que, por exemplo, no caso da amêndoa de cacau, que ela é fermentada, o embrião está morto, né? Então, assim, apesar de porque o vírus está na planta toda, ele está lá, mas o produto, a amêndoa de cacau fermentada, ele não é uma via, porque ele não vai germinar e o vírus se desenvolver. Né? Então, ou então, talvez um caso mais fácil, se eu estou falando de um fruto de maçã e na minha relação de pragas eu estou avaliando o nematóide, então eu não tenho associação. Tá? Então, não há risco em relação a esse produto, apesar de ser uma praga muito importante na cultura. Depois nós temos sobrevivência ao transporte. Né? Dependendo das condições de transporte, às vezes existe transporte refrigerado e determinada praga ela não sobrevive. Ou, às vezes, o ciclo dela, supondo que leve 10 dias, e a gente tem um transporte que leva 30 dias. Então, ela não vai mais sobreviver naquele momento. E também, né, nessa cadeia de eventos, existe adaptação ao novo ambiente. Né? Às vezes, uma praga ela pode vir com um produto, mas, no momento em que ela seria para se estabelecer, né, as condições, às vezes, climáticas do país ou do evento, às vezes não tem um hospedeiro naquele país. Uma vez a gente estava discutindo praga de banana, e aí o Chile falou, não, eu não tenho interesse em discutir essa praga, porque eu não tenho banana, né, aqui como cultivo. Tá? Então, mesmo a praga entrando, ela não vai se estabelecer, porque não vai ter hospedeiro. Tá? Então, essa que é a cadeia de eventos. E tudo isso a gente precisa avaliar quando a gente está
analisando pragas e importação de materiais vegetais. Existe muita incerteza, às vezes, nesse trabalho, né? Nós temos informação incompleta, informação conflitante, né? Às vezes tem informação lá de 1940 só. Às vezes tem informação que fala que... Eu falei antes de vírus e semente. Tem um estudo que fala que transmite, tem outro estudo que fala que não transmite. E aí você... Tá, o que foi? Foi as condições da pesquisa, foi a metodologia, né? Então, a gente lida muito com essa relação de incerteza, às vezes, nas informações que nós temos, e mesmo com essa incerteza, a gente precisa determinar o risco, né, para saber se a gente vai regulamentar ou não determinada praga num produto. Muitas vezes tem questão de imprecisão linguística, ou, às vezes, de tradução, né? Hoje, boa parte dos materiais é publicado em inglês, mas é muito comum, às vezes, estamos falando de China. A China publica muita coisa no idioma deles. E aí a gente, às vezes, tem essa dificuldade de fazer a transição das informações para a gente compreender exatamente, né, aquela informação. Questões de viés, questão de metodologia inadequada, questões de suposição equivocada. Tá? Então, eu diria assim que a análise de pragas não é uma matemática, né? E a gente precisa tomar decisões, às vezes, com uma série de incertezas, né? E uma série de dificuldades. E aí, falando de risco, em relação a cada tipo de produto vegetal, né? A cada categoria, às vezes, de produto vegetal, existe um risco diferente, né? Quando a gente está falando, não é tudo a mesma coisa, né? Então, nós temos produtos vegetais que foram processados ao ponto de ele não ter mais um risco de pragas, né? Como açúcares, farinhas, né? E aí você tem produtos, às vezes, que são destinados à alimentação, né? É diferente, falando de grão, por exemplo, um grão de soja, o risco dele é diferente de uma semente de soja, em termos de praga, né? Porque a semente de soja, se ela tiver uma determinada praga, ela vai para campo, né? E lá ela vai vamos dizer, a praga vai ter condições de se desenvolver, ela vai estar no ambiente. Já o grão não, o grão ele vai ser processado, ou então ele, né, vai ser esmagado, virar óleo, ou dependendo do grão, vai para a alimentação animal direto. Então são riscos diferentes conforme o tipo de produto, né, e o uso previsto para esse produto. E falando em risco, por exemplo, nós temos solo. Solo, você não tem como estabelecer um risco em relação ao solo. Solo, vocês devem saber, mas solo é composto por milhares de fungos e bactérias. Cada grama que você pega, não tem nem condições de dizer o que está lá. Então, o solo, via de regra, é proibido, né? Nós tivemos uma instrução normativa em 2016, que proibiu, né, a importação de solo, mesmo com contaminante. E, ano passado, nós tivemos uma outra norma que estabeleceu procedimentos para a importação de veículos, né? Tem que estar limpo, tem que fazer a limpeza, não pode ter solo, não pode ter resíduos vegetais, né? Tem que chegar limpo aqui. Bom, então, nós estamos vendo, né, esse painel do que é o risco, o que é praga, mas qual que é a ferramenta, então, que a gente tem, né, para trabalhar? É a análise de risco de pragas, né? E eu diria assim, a análise de risco de pragas faz parte da nossa vida, em vários contextos, praticamente em qualquer contexto que você está, de certa forma, analisando o risco, né? Eu vou falar demais, né? Vou atravessar a rua. Então,
essa análise de risco, ela está subjacente, né, no nosso dia a dia. Às vezes a gente nem percebe que a gente está analisando o risco, né, em tudo que a gente está fazendo. E a análise de risco de pragas, né? A análise de risco de pragas, então, é a ferramenta que a gente tem dentro da convenção, né? Ele é um processo de avaliação das provas biológicas, científicas e econômicas para determinar se uma praga deve ser regulamentada, a intensidade das medidas fitossanitárias que devem ser adotadas, né, para mitigar esse risco. A nossa norma, então, que define, né, a necessidade de fazer análise de risco, quando vai fazer uma importação, é a Instrução Normativa 25/2020. De forma geral, falando assim bem resumidamente, ela seria composta por 3 etapas, né, o início, a avaliação de risco e o manejo de risco, que é a identificação das medidas. E como aspecto comum, né, a gente tem incertezas, como eu falei antes, né, a todas as etapas, né, a gente tem incertezas. Documentação, né, então a gente tem uma necessidade de documentar essas análises da melhor forma possível, e comunicação, né, então a gente tem essa parte de comunicação, que principalmente com os países parceiros, né, e com o pessoal que está envolvido, né. Nessa etapa 1, então, a gente faz um levantamento. Então, vamos falar aqui, de novo, de soja. Se eu estivesse avaliando a importação de soja, grão de soja, de um país ainda que não está autorizado a exportar ao Brasil, né, então, eu vou fazer primeiro todo um levantamento de tudo que é organismo associado à soja na literatura internacional, né. E aí, depois, se eu estou avaliando determinado país, né, eu preciso ver se, supondo que eu tenha levantado 500 organismos associados à soja, de um país A, né, então, eu vou ter que ver, daquele país A, se as pragas estão lá ou não. Então, às vezes, das 500, 400 já são descartadas porque não estão naquele país. E aí vem as questões, assim, então a gente regulamenta. Eu não vou regulamentar uma praga que não está no país, tá? Não tenho esse direito, não teria esse direito, né? Não é um direito, enfim, ou na verdade eu tenho o dever de não fazer esse tipo de situação. Presença ou não aqui, né, no país, no que você está avaliando, no caso Brasil, é uma praga presente no Brasil, supostamente a gente também não deve estar regulamentando perante a convenção. Depois eu avalio se ela está ou não associada com a via de ingresso, que é aquilo que eu estava explicando antes, né, o produto em si, que eu vou importar, e se ela tem um potencial de impacto econômico aqui no país, né. Pela minha experiência, posso dizer que a maioria dos organismos que a gente levanta numa análise de risco de pragas, eles não têm potencial de impacto. Eu falo organismo, né? E aí, se o organismo em si ele já não tem um histórico de ser importante, né, eu não vou regulamentar ele. Ou então, esse caso que eu falei do Chile e da banana, né, o Chile ele não vai regulamentar uma praga que não vai causar impacto no seu país, né, porque ele não tem o hospedeiro. A etapa 2, então, é uma avaliação da praga em si, né, a sua probabilidade de introdução, a sua probabilidade de entrada, a probabilidade de estabelecimento, a probabilidade de dispersão e as consequências econômicas potenciais. Tá? Essa seria a etapa 2. E a etapa 3, então, é a seleção das medidas de manejo para reduzir o risco a algo aceitável, né? E essas medidas elas podem ser aplicadas ao envio, como uma inspeção para envio livre, uma análise de laboratório ou algum tratamento, né? Ela pode ser aplicada
a área de cultivo lá no país. Por exemplo, a gente pode exigir que o cultivo ele seja inspecionado, esteja livre daquela praga, que o país estabeleça uma área livre de pragas, ou em determinadas condições, aceitar só o cultivo em determinadas condições. Outra medida pode ser aplicada no país importador. No caso, a gente pode fazer uma quarentena após a entrada do material e permitir a entrada de materiais. Então, eu não exijo nada do exportador, mas eu vou fazer a quarentena aqui. E algumas outras opções que, por exemplo, um System Approach, que, às vezes, se eu não tenho uma medida que seja muito eficaz, eu posso combinar outras medidas para, então, reduzir o risco. E, quando eu termino, né, de fazer essa análise, esse levantamento, identificar quais são as pragas que eu estou propondo para fazer a regulamentação, a gente entra numa etapa de comunicação e discussão técnica com o país, né, em relação às pragas, em relação às medidas. Fechou isso, a gente está de acordo, porque, às vezes, não adianta você falar assim, eu quero medida tal, e o país fala, eu não consigo cumprir isso aí, ou não tem como cumprir, é inviável. Então, não adianta, não resolve. Então, a gente precisa acordar com o país, né, medidas que sejam eficazes, efetivas, e que não impeçam, né, que o comércio, que o transporte de materiais ocorra. Bom, depois de tudo isso, no Brasil, a gente publica no Diário Oficial da União, né, uma norma estabelecendo os requisitos fitossanitários. É isso, eu estou terminando aqui. Agradeço a atenção de todos, tá bom? Obrigado.